Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um dia de palestra do segundo ciclo internacional de palestras, organizado pelo projeto de extensão Igrejas Históricas no Rio de Janeiro, sob minha coordenação, professora Márcia Valéria, da Unirio, juntamente com o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra. Temos a oportunidade hoje de discutirmos, apresentarmos dois especialistas que vão tratar sobre têxteis. Então, espero que vocês gostem, aproveitem. Mais um dia de grande enriquecimento acadêmico para todos nós. Passo a palavra agora para a museóloga Fátima Caraza, que fará essas saudações. Peço a todos que deixem os seus microfones desligados e as perguntas serão encaminhadas ao final das duas palestras. Obrigada. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, dos nossos diretores, o cônego Cláudio, o padre Wanderson, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de chamar a museóloga Marli Martins para falar um pouco com vocês. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, nossos diretores, toda a equipe, agradecemos imensamente aos palestrantes dessa tarde, professor Maurício Bidoli, que trabalha com têxteis, que é uma especialidade tão rara e tão difícil de encontrarmos. Vamos ter essa grande oportunidade dessa troca de saberes, que ele vai, com certeza, com brilhantismo, e com grande prazer ouvir o meu querido ex-aluno, brilhante, Eduardo Costa, antes já um aluno brilhante, perspicaz, participante, hoje um exímio pesquisador de arte sacra, com quem eu guardo um imenso prazer de ter trabalhado, de ter convivido e segui-lo sempre nas suas pesquisas. Isso me deixa muito feliz, porque quando a gente convive com os alunos, e depois nós vamos vendo o crescimento desse aluno, como no caso do Eduardo, que sempre se mostrou brilhante, a gente fica mais feliz ainda. Então, vendo que o recado, o trabalho do professor está rendendo e rendeu bons frutos. No caso do Eduardo, uma linda árvore. Que tenhamos uma tarde muito proveitosa e agradeço aos senhores, tanto ao Eduardo como ao professor Bidoli, e que Nossa Senhora os proteja. Obrigada. Bom, vamos chamar primeiro o professor Maurício Bidoli. Ele vai fazer uma palestra sobre conservação de têxteis. Ele tem vários trabalhos nessa área. O trabalho dele no Conservação da Bandeira Poema, Seja Marginal, Seja Herói, de autoria de Elo Oiticica. Hoje essa bandeira está no Museu Nacional do Centro de Arte Reina Sofia, na Espanha. Outros trabalhos também, trabalhos de análise das fibras e conservação, Needle Ponte, Tempestry, de título Borboletas Diurnas e Plantas da Caatinga, de autoria de Genário de Carvalho, pertencente à coleção Santander Brasil. E também fez o levantamento de prospecção pictórica do Mercado Municipal de Santos, entre outros. Seja bem-vindo, professor Bidoli. Obrigado, Fátima. É um prazer rever novamente. Agradeço, então, ao convite da professora Márcia Valéria, agradeço a todos os integrantes, então, do projeto de extensão em culturas e igrejas históricas no Rio de Janeiro,
Agradeço ao Museu Arquidiocesano de Arte Sacra de Rio e parabenizo a todos a esse grande projeto, acho muito bonito, venho acompanhando aí com a Fátima, né? Que a Fátima, a gente teve uns encontros o ano passado sobre conservação têxtil, né, Fátima? Fui aluna dele, muito bom o curso. Apresentar um pouquinho, eu estou bem longe de muitos de vocês que estão aí no Rio de Janeiro, eu estou no interior de São Paulo, eu estou na cidade conhecida como Princesa Tecelã, que é a cidade de Americana, próximo aí a Campinas. Infelizmente, hoje, o título de Princesa Tecelã Americana perdeu, né? Nós temos mais indústrias de confecção do que propriamente indústrias de tecelagem, tanto que hoje é nomeada como polo têxtil da região de Americana, que abrange Campinas, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré, Hortolândia, reúne bastante cidades aí que vivem, da sua grande maioria, na produção têxtil e confecção, né? Minha formação inicial é um pouco bem diferente, sou graduado em moda, né? Fiz o bacharel em moda, e foi exatamente no bacharel que começa, então, a iniciar o meu interesse pela conservação têxtil. Na época, nós tínhamos uma professora que se chama Joelma Leão. Ela estudou, então, na CIETA e na AMBEG, duas instituições do exterior, uma fica na França e a outra na Suíça, que literalmente trabalha essa questão da conservação têxtil, né? E a conservação, digamos assim, de mínima intervenção, eles são mais rígidos no quesito das intervenções, do que fazer, do que não fazer. Então, a professora Joelma começa a me introduzir a parte teórica, né, de todo esse lado da conservação têxtil. Posteriormente, depois, ela me ensina toda a parte prática e, como um conselho dela, depois eu fui estudar um pouco de costura erudita, se eu posso dizer assim, né? Então, ela me propôs que eu fosse fazer um curso na Associação dos Alfaiates e Camiseiros do Estado de São Paulo, para poder aprender todas as técnicas clássicas de construção de um vestuário, compreender melhor um pouco do tecido, esse manuseio, e o que é que se torna muito importante, né? Hoje eu vejo que o conservador têxtil, ele tem que ter todo esse conhecimento do lado da costura. E eu não digo lado da costura à máquina, né? Ele tem que fazer toda a compreensão da costura à mão, da costura manual, aqueles pontos muito antigos, saber lidar com o tecido, saber dimensões de pontos, saber o que aqueles pontos, ou que tipo de aqueles pontos podem criar uma certa tensão no tecido ou não. Então, é muito importante isso. E, posteriormente, depois, então, eu inicio meus estudos em conservação e restauração e vou para o caminho, literalmente, do têxtil, né? Como a Fátima falou, não trabalho literalmente somente com têxtil, gosto muito de fazer esse lado da prospecção pictórica, arquitetônica, que eu acho muito importante, e tem a questão de que eu acho que o têxtil está embutido na arquitetura, né? Hoje o pessoal faz a restauração, se faz projeto e não permanece os elementos têxteis desses prédios históricos. E não permanecendo os elementos têxteis desses prédios históricos, a gente está criando uma ruptura. Então, eu acabei entrando para esse lado também, que quando eu encontro algum objeto têxtil, eu já tenho a questão de tentar puxar que aquele objeto seja preservado e seja mantido no local, porque aquilo compõe também toda uma leitura, né? O que eu vou apresentar para vocês não é um tanto de ensinar a conservar o têxtil, mas é mostrar alguns parâmetros básicos, um pouco de trabalho para que vocês possam compreender essas intervenções. Não trabalho com intervenções muito drásticas. Meu trabalho é sempre numa estabilização por costura, que é a intervenção mínima. É a intervenção por costura que é a intervenção que a gente pode dizer que é a mais retratável. Intervenções com adesivos
elas podem se tornar irretratáveis, principalmente se forem utilizados adesivos incorretos, né? Vou comentar um pouquinho de adesivos aí durante a apresentação. Então, vou compartilhar aqui com vocês um data show para a gente ir apresentando fotos. Vai sumir um pouquinho de vocês, então, Fátima, qualquer coisa, eu peço que você me ajude aí. Pode Abriu deixar. para todo mundo? Abriu, só tem que aumentar. No meu aumentou, será que é... Deixa eu fazer diferente, então, aqui. Deu? Agora deu, né? Vamos lá? Agora deu. Isso, agora deu. Então, vamos lá um pouquinho. Antes da gente poder iniciar literalmente a questão da conservação, eu quero passar para vocês um pouco o entendimento do que são esses materiais têxteis. E, a princípio, eu sempre gosto de iniciar com essa frase do Calcula. Eu acho que é exatamente esse contexto que o têxtil traz para a gente, né? Então, ele nos fala que manipular essa grande quantidade de roupas pertencente a um passado remoto provoca uma sensação bastante peculiar. É como se estivéssemos a observar o rio do tempo a fluir para o passado, com todas as experiências e acontecimentos que ele trouxe para a humanidade. Eu digo que talvez o têxtil seja o único elemento ou um elemento de maior importância que a gente pode retratar nos acontecimentos da humanidade, né? Se a gente pensar literalmente esse contexto da roupa, a gente vai compreendendo a evolução dos quereres, da estética, das ideologias, dos ideais, e isso vai se evoluindo e vai influenciando não só na matéria tecido, mas também na matéria do vestuário. E é exatamente esse contexto. A gente tem que pensar que o objeto têxtil a gente vê todo dia, a gente toca todo dia. E, consequentemente, ele é o primeiro objeto que a gente vai ganhar ainda quando a gente está no útero da nossa mãe, quando a gente está no ventre. Então, a gente já vai estar tendo contato com esse têxtil desde o nosso nascimento. E até a nossa morte, também vamos ter contato com o têxtil, né? Nós recebemos a mortuária, e essa mortuária é carregada com a gente, então, para o nosso sepultamento. Então, o têxtil ele é tão presente na vida 24 horas, né? Então, é a gente começar a entender a grande importância do têxtil na vida de uma sociedade, na nossa compreensão de como esse têxtil vai se evoluindo, vai sendo criado, ou até mesmo não evoluindo, né? E a gente vai entender da seguinte forma: a Sieta, né, que fica em Lyon, na França, ela determina a palavra têxtil como material próprio para tecelagem, né? Fios, objeto que tenha entrelaçamentos de fios, sejam uma malharia que só tem trama ou só ordume, ou um tecido plano que eu vou ter entrelaçamento de trama e ordume, mas a gente não pode mais pensar exatamente a palavra têxtil somente como material próprio da tecelagem, né? Então, a gente vai ter aí o contexto da Dupont, que é muito mais atual, onde que ele fala que material têxtil são tecidos planos, são as fibras, são as malharias, são cordões, são fitas, são rendas, são passamanarias, são os bordados. É uma grande variedade de produtos que estão dentro da cadeia têxtil. E, logicamente, a gente não pode esquecer dos não tecidos, né?
a gente tem muito costume de falar TNT. Não, a gente não pode falar TNT, né? Tecido, não tecido. Ou ele é um tecido, que ele tem entrelaçamento, ou ele é apenas um não tecido. Um aglomerado de fibras, né? E, consequentemente, alguns papéis de fibras longas, também podem ser considerados não tecido. Então, todo esse material é um material de conjunto da cadeia da produção têxtil. E para a gente poder entender isso, a gente tem que pensar da onde vai se formando esse material têxtil. E o primeiro material têxtil é a fibra. E a fibra, ela pode ser considerada, então, o átomo da arte têxtil. Sem a fibra, a gente não vai ter fio e não vai ter tecido ou não tecido. Então, a gente precisa dessas fibras, né? Então, o que é uma fibra? Então, é o corpo, é uma matéria que o seu comprimento, ele é muito maior que a espessura ou o diâmetro e a largura. Então, é exatamente um exemplo que eu tenho aqui para apresentar para vocês, para compreender o comprimento do algodão egípcio, tão famoso aí, é de 50 milímetros. Já a sua finura é 0,040, ou seja, a finura dessa fibra, ela é muito mais fina do que o seu comprimento mesmo, né? Sua forma linear, e ele vai se formando aí. Então, a gente tem que compreender que as fibras, elas estão distribuídas em dois grandes grupos, em dois grandes famílias. As fibras naturais e as fibras manufaturadas, né? Ou fibras químicas. Nos Estados Unidos e na ISO, eles determinam como chemical fibers, né? Fibras químicas. Mas no Brasil, a norma aí da BNT, junto Por com... favor, clica em ocultar para a gente poder ver todo o texto que tem no slide. Foi. Obrigada. Isso, foi. Imagina, obrigado, você. Então, as fibras químicas foram nomeadas no Brasil como manufaturadas exatamente por um contexto mercadológico, né? O brasileiro, quando a gente fala em fibras... Bido, ele ficou sem som. Ele deve ter tocado por acaso. Voltou, meu som? Voltou. Minha apresentação não, né? Voltou, agora sim? Tranquilo? Sim, por favor, pode continuar. Esse contexto mercadológico, né, fazeria com que os brasileiros entendessem a fibra química como talvez um produto que poderia trazer alergias, cânceres, em outros contextos. Então, se reuniu aí o pessoal da BNT junto com o pessoal das fibras, das produções das fibras no Brasil, e então nomearam de fibras manufaturadas. Esses dois grandes grupos, então, vão se dividir de acordo com o seu material. Fibras naturais, nós vamos ter, então, as fibras animais, minerais e vegetais. Uma coisa interessante de se entender é que a palavra lã, ou a nomenclatura lã, ela só pode ser definidas por fibra vinda da ovelha. Se não é vinda da ovelha, eu vou ter os pelos finos, que daí vamos ter, então, o angorá, coelho, o cachemir, e os pelos grossos, que são a cabra. E nós temos, então, as sedas. Por que eu estou falando as sedas? Nós vamos ter as sedas cultivadas, que é essa seda que a gente tem comercialmente, que é essa seda mais branca, e que, diga de passagem para vocês, que a melhor seda do mundo é a seda brasileira, porque ela é mais proteica, devido à lagartinha lá do bicho da seda, ela consumir, então, a folha de amora, né?
Lá na China, ela consome a folha da cerejeira, que não é tão proteica. E a folha da amora, como é mais proteica, a nossa seda ela é mais resistente e mais branca, né? E também temos a seda selvagem, conhecida como a seda tussá, que é aquela seda amarelinha, que ela fica amarela por causa que o bichinho da seda come as folhas do carvalho. E as folhas do carvalho têm essa pigmentação amarela, o que quando ela excrementa o fio, esse fio já sai com essa coloração. Geralmente a seda tussá não recebe tingimento ou qualquer tipo de pigmentação, né? Porque o valor da seda tussá está exatamente na questão dela ter essa coloração que é própria da pigmentação da folha do carvalho. As minerais é o amianto, hoje já não se tem mais a produção de amianto no Brasil, né? É um produto cancerígeno, preocupante, não somente a fibra, mas também a poeira da sua extração deste minério, ela também causa vários problemas de saúde. E por que o amianto, por ser um mineral, uma rocha, ela é uma fibra? Porque quando eu extraio, ela já sai em formato de fibra, eu já tenho fieiras na forma de extração, né? Ela não sai em blocos, não sai em pedras, ela já sai em fieiras. E vamos ter, então, possivelmente, as vegetais, os caules, que são os cânhamos, a juta, o linho, a malva e o ramim. Galera, cânhamo, literalmente eu estou falando da maconha? Sim, estou falando da maconha. O caule da maconha, né, o cannabis, lógico que o cânhamo existem várias espécies, ela também é possível produzir tecido. No Brasil, existe uma lei que nem plantio do cânhamo para a produção de tecido pode-se ter, mas nos países europeus existe uma liberação do plantio para produção de tecido. Então, tecido de cânhamo no Brasil são totalmente tecidos importados, né? Vamos ter aí as folhas que são o sisal, o tucum, né? E os frutos e as sementes, consequentemente, o algodão. O algodão é um fruto e o coco também, né? Daí, então, vamos compreender um pouco as fibras químicas, que nós vamos dividir em fibras artificiais e sintéticas, né? Então, as fibras artificiais, eu tenho, por exemplo, o quê? A fibra artificial do animal, que é a caseína, é literalmente o leite, né? Então, eu produzo a caseína e, com isso, eu consigo produzir uma fibra. E vamos ter as fibras vegetais regeneradas, à base de celulose, como, por exemplo, a viscose, né? E as fibras sintéticas, que são os polímeros sintetizados, são os polímeros que acontecem uma síntese, né? Então, após eu ter a fibra, eu vou ter, então, a produção do fio, né? Então, o que é o fio? É um composto de fibras e filamentos, que eles podem ser individuais ou não, né? E eles podem ser de derivados de vários materiais, naturais ou sintéticos, ou até mesmo as fibras manufaturadas, né? O único filamento contínuo natural é a seda, né? Então, um casulinho de seda, eu posso desfiar manualmente, né? 5.000 metros, contínuo. Então, aquele casulinho da seda tem 5.000 metros de fios e ele já sai o próprio filamento. Ali daquele próprio filamento, eu posso usar ele em torção ou não, e já construir o meu material têxtil, minha superfície têxtil, o tecido. Industrialmente, isso cai para 1.200 a 1.800, porque é descartado o início desse fio e o final desse fio. O final desse fio porque ele vai estar manchado, literalmente por causa da mutação, da largata, que vai se transformar em borboleta, então acaba se criando manchas, né?
E para quem não sabe, esse casulinho, e o melhor, a seda que nós conhecemos, o bicho da seda, só existe hoje porque ele é cultivado. O dia que se parar de cultivar o bicho da seda, nós não vamos ter mais o bicho da seda. Então, é necessário que a indústria têxtil continue a ter seda para que a gente continue a ter o bicho da seda, né? Porque ele foi tão domesticado que hoje ele já não consegue mais viver na natureza. Diferente do bicho da seda tuçá. Aquele lá, ele não gosta de ser domesticado. Já foi tentado, mas ele não gosta, ele acaba morrendo e não consegue se produzir. Então, a seda que a gente tem, ela só é possível por causa da gente cultivar sempre o bichinho da seda. Então, o fio é a estrutura linear, né? Então, nós vamos ter um conjunto de fibras torcidas, filamentos agrupados, mas não torcidos, filamentos torcidos, o monofilamento, mais do que o monofilamento, 2 fios que são torcidos simples e depois é colocado mais 2 cabos e eu vou ter, então, um filamento de cabo duplo ou de cabo de 3 cabos. Então, isso vai se constituindo a primeiro material, né? Nós tivemos a fibra, temos o fio, e esses fios têm uma torção. Quando se faz a sua torção para a direita, nós temos, então, o que a gente chama de torção Z. E quando a gente faz a torção desse fio em S para a esquerda, nós vamos ter, então, a torção S. Então, aí tem o desenho bem, dá para a gente ver bem certinho aí a forma do Z passando ou do S, né? Direção do fio para a esquerda e a torção do fio para a direita, né? Então, a gente tendo todo esse material, temos a fibra e temos o fio, a gente vai conseguir chegar no produto de tecido plano e no tecido da malharia, que daí nós vamos ter que dividir ela em retilínea e circular. E vamos também compreender o não tecido. O não tecido, não necessariamente eu preciso chegar na fiação. Eu tendo apenas a fibra, eu já consigo produzir esse tecido. Então, nós vamos ter aí o tecido plano. O que é o tecido plano? É um entrelaçamento de 2 conjuntos, de 2 grupos de fios em 90 graus. Então, eu tenho a trama e o ordume, e ele vai se entrelaçando e formando esse fio, né? Eu deixo 2 sites aí para vocês visitarem, a Maison Prelin e a Maison de Canuts, ambos na França. São 2 maisons que eles ainda detêm os verdadeiros tiares originais do século XVIII e alguns tiares até mais antigos, e são as únicas maisons no mundo que conseguem ainda reproduzir aqueles tecidos do século XVIII, que são os tecidos lavrados, né? Ou seja, são o tecido pai e o tecido avô do jacar, né? A Maison Prelin, inclusive, ela faz o trabalho de restauro reconstrutivo para o Museu de Versalhes. Então, todos os tecidos que precisam ser reconstruídos no Museu de Versalhes, quem produz é a Maison Prelin. A Maison Prelin é ainda a produtora de muitos tecidos para alta costura. E a Maison de Canuts é muito interessante que quem tiver essa oportunidade de ir até Lyon, na França, a Maison de Canuts, ela abre como uma escola e é possível, então, vocês aprenderem a fazerem esses tecidos lavrados do século XVIII e manipular esses teares ainda originais do século XVIII. Então, são 2 locais muito interessantes. Visitem o site deles. Tem bastante coisa para vocês verem, para vocês compreenderem e compreenderem literalmente o que são esses ligamentos. Nós vamos aí passar, então, esse contexto do ligamento, da estrutura, né? Lembrando que eu tenho um tecido plano, trama e ordume.
que são 2 conjuntos de fios e que eles vão se entrelaçando. Nesses 2 conjuntos de fios, a gente vai ter 3 ligamentos básicos. Tela e tafetá, que é a mesma coisa, sarja e cetim. Uma questão importante para pôr aqui para vocês. O tecido não leva o nome da sua matéria-prima, mas ele leva o nome do seu ligamento, tá? Então, nós vamos ter, pensar, esses nomes comerciais que a gente encontra não são nomes de tecidos. Para a gente nomear um tecido, a gente tem que verificar a estrutura têxtil, ou seja, o seu ligamento, e daí sim nomear esse tecido. Então, crepe. O crepe, na verdade, ele contém um fio creponado, que é um fio que recebeu alta torção, e após fazer o ligamento, que posso usar um ligamento tela, que é o ligamento mais simples, um sim ou não, ele cria essa aparência, não posso dizer felpuda, mas essa aparência que é mais rústica, que a gente compreende como crepe. Então, a gente tem que sempre lembrar que o tecido deve levar o seu nome de ligamento e nunca o seu nome comercial ou o seu nome de matéria-prima. Né? Por quê? Por exemplo, depois eu volto lá para o cetim. O pessoal tem muito costume de falar assim, o cetim de seda. Mas eu posso produzir este ligamento, que vocês estão vendo o rapor aí, este ligamento de cetim, eu posso reproduzir ele em seda, em poliéster, em poliamida, em algodão, em linho, em cânhamo, independente do material, independente da sua matéria-prima, né? O ligamento é aquilo que eu vou pensar o tipo de superfície que eu quero. Então, o ligamento tafetá é como vocês enxergam aqui. Um fio sim, um fio não, um fio sim, um fio não. E a gente pode ter algumas coisas que derivam disso. Por exemplo, eu posso ter 2 fios sim, 2 fios não. 2 fios sim, 2 fios não. Muda o nome tela tafetá? Não, não muda. Então, eu vou criando variações, né? Ligamento sarja, ele cria parecendo um desenho na diagonal. Então, eu vou ter um fio sim, 2 fios não. Um fio sim, 2 fios não. E eu vou alternando aqui na lateral. 2 fios não, um fio sim. 2 fios não, um fio sim. E assim vai se constituindo, né? Aqui, por exemplo, a gente também tem alterações. Ligamento cetim é aquele ligamento que tem mais voo. O que são voos, né? Vocês, acho que dá para ver meu mouse aqui, né? Então, ele passou por baixo de 4 fios e passou por cima de um fio, passou novamente por baixo de 4 fios e passou novamente por cima de um fio. E é essa a questão do cetim ser um material muito frágil, né? Que qualquer coisa que um anelzinho, a gente está usando uma roupa de cetim, as meninas usam blusas de cetim e passa o anel e puxa. Por quê? Esse voo faz com que o ligamento seja mais fragilizado. Nós temos que compreender também a posição desses fios, então nós vamos ter o fio de ordume próximo às auréolas, que são nas laterais, o fio da trama, que trama por cima do ordume, né? Então, geralmente, o fio do ordume é o fio mais resistente do que é o fio da trama. O que é viés? Na verdade, é uma direção ao contrário, né? Uma direção na diagonal desse tecido. Para quem costura ou já viu costurar, a gente vai compreender naquele contexto. Eu quero um vestido no corte de viés. Então, é literalmente a diagonal desse tecido. Nós vamos ter, então, a malharia por trama, que é a retilínea, a circular de grande diâmetro, a circular de pequeno diâmetro, que são as meias, e vamos ter por ordume, que daí são as réticels e as catsons, né?
Dizem alguns historiadores que a malharia possivelmente veio antes do tecido plano. Por que esse contexto? Porque o tecido plano eu preciso, então, de 2 conjuntos de fio, uma trama e um mordume. A malharia, apenas um fio, eu consigo fazer uma superfície têxtil. O crochê, né, que as pessoas fazem em casa, é uma malha, porque eu tenho um fio só, e esse fio pode ser de trama ou pode ser de ordume. Então, a malharia de trama, eu vou ter uma sequência na horizontal, né? Ó, acompanhe aqui comigo onde está em vermelhinho. Como é feito a malharia de trama. Um único fio. Faço a carreira de cima e volto fazendo a carreira de baixo. E assim vai se construindo, né? De ordume é um pouco diferente, então ele vai laçando de formas irregulares, entre aspas, e eu vou construindo por ordume. Rendas manuais, né? Tipo crochê irlandês. É uma malha? Sim, é uma malharia, porque eu tenho um único fio que eu vou construindo. O tule é uma malha? Tule é uma malha. Filó é uma malha? Filó é uma malha. Algumas rendas são malhas? Sim, todas as rendas são malharias, né? Renda gripir também é malha. E os não tecidos, né? Como eu falei anteriormente, a palavra TNT não existe. Nós temos aí uma norma da BNT, que é a norma 13370, onde a nomenclatura designa uma estrutura plana e flexível, como se fosse um véu, uma manta, aonde acontecem de eu pegar filamentos e eu vou direcionando eles por acaso e são consolidados mecanicamente ou quimicamente ou termicamente, né? E como eu já falei para vocês, alguns tipos de papéis que têm fibras longas também podem ser considerados não tecidos, né? Então, aí só para ilustrar, né, para vocês, as máscaras que nós estamos usando de acordo com a pandemia, as máscaras descartáveis, essas máscaras de PFF2, elas são construídas de não tecidos. Os feltros são não tecidos, e o mais comum que a gente tem no mercado, no dia a dia, que a gente tem contato aí, que a gente chama, né, comercialmente de TNT, que na verdade a sigla é NT, também é um não tecido. Nós vamos pensar então um pouco agora aqui nos têxteis compactados, os não tecidos primitivos, né? Como eles eram construídos. Por exemplo, essa bolsa é minha, um presente que eu ganhei de uma pessoa. Ela é feita de agave, né? Aquela folha pontuda, bonita, né? Que elas são grandes dimensões. Então eu pego essa folha, eu vou malhando e eu vou quebrando a parte lenhosa e mantenho a parte fibrosa. Então eu vou compactando e ao mesmo tempo aumentando a dimensão dessa folha, né? Deixo ela secar e eu tenho um têxtil não compactado. Bidoli, aonde eu tenho isso em materiais históricos? Um exemplo para vocês, a máscara ticuna, né, que o pessoal chama de máscara de entrecasca. Isso é um não tecido, isso é um têxtil compactado. Eles produzem essa entrecasca, que na verdade é o material que está abaixo da casca, uma parte fina dessa madeira, aonde eles vão malhando e novamente quebrando a parte lenhosa e mantendo a parte fibrosa. Isso é não tecido, tá? Conseguiram compreender um pouquinho do que seria o material têxtil? Eu sei que está muito resumido, mas para a gente conseguir entender o que são materiais têxteis. Deu para a gente compreender?
Deu sim mesmo. Deu sim. Ótimo. Sim, está ótimo. Maravilha. Então, agora vamos então a pensar, então, por qual motivo nós preservamos? E o que se preserva, né? Tudo. Uma pequena parcela, o que vamos pensar nisso? Então, vamos tentar discutir agora em conjunto, todo mundo pensando um pouquinho, né? O primeiro contexto é a gente entender que têxtil não inclui apenas vestimentas. Nós vamos ter aí tapeçarias, alfaias, cobertas, estofados, bordados, e até mesmo essa foto proposital da múmia, ela é um material têxtil, mesmo que no seu interior ela contenha restos mortais, a parte externa ainda é um material têxtil. Então, para que a gente comece a pensar que têxtil não é só roupa, que têxtil não é só tapete, então a gente tem vários elementos que a gente possa determinar como sendo um têxtil. Qual é a importância, ou melhor, qual é o motivo da gente conservar? A gente tem que compreender, principalmente no contexto da vestimenta, o ato de vestir, é uma linguagem de signos e é uma comunicação não verbal. A primeira questão é a educação patrimonial. Têxtil também é patrimonial. E essa questão da gente estar tão próximo ao tecido, da gente ter o contato 24 horas por dia, né? A gente vai tomar banho, a gente vai se enxugar, a gente tem um têxtil. A gente vai lavar uma louça, a gente tem bucha, a gente tem um material têxtil. Então, a gente tem tantos materiais do dia a dia que a gente acaba não pensando na importância desse material. E essa questão que nos aproxima tanto do têxtil faz com que a gente não dê nenhuma importância ao objeto têxtil. Ou quando dá importância a esse objeto têxtil, é porque ou ele é produzido por alguém muito famoso, ou porque alguém muito famoso o usou. Mas a gente tem que pensar que os materiais têxteis determinam uma sociedade. É possível estudar uma sociedade. E aquilo que eu venho falando para vocês, preservar o prédio histórico, o monumento histórico, o edifício histórico, e eu não preservar o têxtil, não preservar a roupa, eu estou criando uma ruptura, porque a própria roupa, o ato de vestir e se caminhar, faz parte do espaço arquitetônico de uma cidade, né? Vocês já pararam e começaram a imaginar o que seria uma cidade com pessoas nuas caminhando, né? Então, a leitura estética, e quando eu falo em estética, eu não quero dizer somente aquilo que a grande massa determina como beleza ou como fealdade, porque a estética está muito mais além do que é bonito ou o que é feio, mas sim a questão do comportamento, dos ideais, da forma de passar uma comunicação, é isso que a gente pensa numa estética do texto, é importante. E, consequentemente, né, a gente vai pensar no que a gente está acontecendo hoje mercadologicamente na cadeia da produção têxtil. A gente tem uma produção tão massificada por causa do fast fashion. Para quem não sabe o que é fast fashion, é as roupas que nós estamos usando. Eu estou usando uma roupa de fast fashion. É a grande escala, são peças produzidas, 5.000 peças da mesma calça, 10.000 peças da mesma blusa, isso é uma monotonia. E preservar o têxtil, a gente quebra essa monotonia, e até mesmo eu digo da seguinte forma, ou melhor, eu pergunto para vocês, quem é o verdadeiros detentores da moda, ou melhor, quem é literalmente os detentores
daquilo que chamamos de tendência. Vocês saberiam me dizer? Você quer dizer a própria pessoa? Quem detém a moda? A própria pessoa. Também, a própria pessoa também detém a moda. Mas se a gente está pensando em questões de museus, um museu com um acervo têxtil, ele literalmente é o detentor da moda. Sim. Ele tem uma quantidade de material disponível para pesquisa, para se reproduzir novamente, ou para inspirar estilistas, costureiros, designers, muito maior do que propriamente a rua. Porque se a gente literalmente parar hoje e pensar, todos nós vestimos exatamente iguais. E eu ponho uma outra questão. A moda nunca poderá ser quebrada o paradigma de classes sociais, né? Quando a moda se tornar extremamente uma linha reta de igualdade, eu não vou ter mais moda. A moda, literalmente, ou o material têxtil, literalmente, determina classes sociais, determina separações de grupo, entre outras coisas que pode acontecer. Então, a moda nunca vai ser democrática. O dia que a moda for democrática, eu não tenho mais moda. E uma outra questão se pensar, será que hoje, na atualidade, século XXI, eu ainda tenho moda, né? E para finalizar esse contexto, a gente tem que pensar que eles são considerados marcos decisivos para o entendimento da condição humana. A gente consegue determinar a forma como que aquela roupa foi usada, fazendo a leitura do desgaste da sua superfície. Então, compreender isso é muito importante. E o que a gente preserva? Eu gosto de dizer tudo. Por que tudo? Se o têxtil é tão nosso amigo e nós convivemos tanto com ele, e nós o produzimos e o descartamos tão rápido, que aquilo que ainda se mantém vivo ou ainda é existente, não importa a sua qualidade de feitura, não importa a sua qualidade de manufatura, seja ela expressa no objeto bidimensional, o tecido, ou tridimensional, a roupa, ela tem uma importância, porque ela é sobrevivente, é um material excepcional. Então, tudo aquilo que resiste e que se torna acervo, ou que uma pessoa guarda por questões de colecionador, ou por questões afetivos, aquela peça tem um valor de importância muito grande, porque é aquilo que sobreviveu dentre tantas peças parecidas ou iguais. Então, conservar material têxtil é conservar tudo que se existiu. Não é escolher somente por questões de ser uma peça muito bem feita, ou não vou escolher essa peça porque ela é mal feita, ou porque eu não sei quem a produziu, vou preferir conservar a roupa que a Fernanda Montenegro usou, do que a roupa do operário que eu não sei quem é. Ambas têm o mesmo tipo de importância. A gente não pode elevar o nível de importância
por essas determinações do que se conservar ou do que se salvaguardar. Tudo é muito importante. Deixo aí para vocês 3 sites muito interessantes para vocês também fazerem leitura. A Ambeg, que é na Suíça, a Cieta, que é na França, e CNSC, que também é na França. A Fundação Ambeg tem bastantes materiais legais para vocês fazerem downloads. A maioria ou está em inglês ou está na língua deles, mas é possível a gente buscar algumas ferramentas aí da internet para nos ajudar na tradução. Na Cieta, eles têm um material em português, mas português de Portugal, que também é possível vocês fazerem um download, abaixarem, muita coisa bacana. E o museu aí, que eles fazem um trabalho de preservação de material têxtil muito excepcional, né? Fundação Ambeg Cieta não tem Facebook, nem Twitter, nem Instagram, mas a CNSC, eles têm um Facebook e vocês podem acompanhar o trabalho e ver o maravilhoso trabalho que acontece lá fora. Quando a gente fala em vestuário, a gente está falando na questão dos sentidos funcional vestir. Mas quando essa roupa se veste, ela vai tornar, então, uma imagem, um objeto imaginético, né? E é exatamente aí que começa, então, a interpretação crítica entre o passado e o presente. Quer um exemplo fácil para vocês compreenderem isso? Peguem fotos de vocês de 10 anos atrás e comparem com uma foto atual. Veja o shape, a forma, o estilo da roupa de 10 anos atrás e veja o shape, a forma, o estilo da roupa atual. Veja como eu posso fazer uma interpretação muito grande dos ideais, né? Os adolescentes, por exemplo, a gente pega um adolescente, a gente pegar uma foto da gente de adolescente e pegar uma foto atual, a gente vai ver a nossa evolução, né? Não sou psicólogo, mas a gente vai ver uma evolução no contexto como pessoa de uma sociedade, de um conjunto de pessoas. Então, toda essa manifestação, né, traz exatamente esse significado, que preservar a roupa é preservar uma parte da história muito importante da humanidade. E a gente tem que sempre compreender esse objeto sempre de 2 formas, o que eu já venho falando. O objeto bidimensional e o objeto tridimensional. Bidimensional, propriamente, o tecido, e tridimensional, o vestuário, o chapéu, a bolsa, o calçado, para então começar a compreender e a projetar que tipo de intervenção que eu vou realizar. Porque eu posso realizar uma intervenção mais estética ou uma intervenção um pouco mais científica, no sentido de apenas salvaguardar tal elemento. Vamos pensar, então, agora um pouco nessa questão, o que é a conservação têxtil? Quais são os parâmetros dessa conservação têxtil e como elas agem? A conservação têxtil, na verdade, então, ela vai se iniciar no século XIX. Mas a sua grande mudança vai ser em 1949. Quando se tenta, então, ou quando se realiza a conservação das roupas do Papa Clemente II. E ali se vê a grande dificuldade em realizar esse trabalho. Por quê? A conservação têxtil, eu não posso empregar outras técnicas da área de conservação. Não posso,
por técnicas da restauração de pintura de cavalete, porque pintura de cavalete, seu suporte é tecido, então eu vou empregar numa peça têxtil. Não, não posso. Papel, que é muito comum o pessoal empregar técnica de papel sobre o tecido. Também não posso. Então, nesse ano, se começa a pensar, a criar técnicas exclusivas para esses tipos de materiais. E a sua grande conferência vai acontecer, então, em 1964, que é quando, literalmente, a conservação têxtil começa a ser visto como um trabalho científico, né? Mas, mesmo tendo um trabalho científico, nessa época ainda se pensava em muitas intervenções, e até em intervenções reconstrutivas, mas hoje, atualmente, principalmente no século XXI, a gente não pensa mais nessas intervenções reconstrutivas. A gente pensa literalmente no que o menos é mais. Quanto menos eu intervir na peça, melhor será, seja para o futuro, ou seja, até mesmo para resguardar a técnica construtiva. Então, a intervenção mínima é sempre a melhor opção. Então, eu devo respeitar exatamente todo o objeto, toda a sua concepção. Em alguns casos, respeitar até as patologias. Por exemplo, algumas manchas acabam pigmentando o material têxtil e eu fazer o clareamento ou a remoção dessas manchas, eu vou causar muito mais danos do que eu manter essas manchas. Então, eu respeitar as condições é muito importante. E, logicamente, sempre o acondicionamento correto. Isso é um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil, de têxteis danificados, é literalmente pelo acondicionamento incorreto, né? Não devemos, de forma alguma, modificar a verdadeira natureza de um objeto têxtil. Não devemos, quando é necessário acrescentar ou remover uma parte deste material têxtil, ou um objeto, por exemplo, um botão metálico que eu preciso remover da roupa, eu devo justificar o porquê que eu estou removendo aquele botão. E uma reconstrução de um botão, novamente, de um material mais adequado, ou de um material que não vai me trazer problemas patológicos, botão de metal, partes de metais de um têxtil, é muito problemático, porque ele vai se oxidando, essa oxidação vai migrando para o tecido, e essa migração vai acontecendo a quebra desse material têxtil, porque o ferrugem, a oxidação, ele vai, uma palavra bem simples, ele vai comendo aquele material têxtil e aquela mancha de oxidação vai virar uma lacuna pequena ou grande de acordo. Então, remover esse objeto é importante, mas eu tenho que colocar algo nele que vai fazer a função, e esse objeto que foi trocado, ele tem que ser similar na questão estética visual, não no material. Eu vou até mostrar para vocês um objeto que eu tirei, um material metálico, e a gente introduziu o material de ABS. Então, aqui, uma conservação básica de um assento, de uma banqueta. Aqui é um exemplo bem interessante para vocês. Isso daqui, geralmente, o pessoal costuma chamar de tapeçaria. Isso não é tapeçaria, isso é bordado, ou tapeçaria de ponto, ou ainda uma falsa tapeçaria. Por quê? Nós temos aqui, deixa eu pegar um desenho. Nós temos aqui uma trama e um mordume de uma tela de talagarça. Uma tela, a gente pode ver aqui, ó. Tá? Nós temos aqui um material têxtil que cria uma tela.
Para ficar mais fácil para vocês entenderem, parece aquela telinha de quem borda ponto cruz. E acima desta tela, eu vou bordando em várias técnicas, nesse caso é meio ponto, eu vou criando esses bordados. O tapete de arraiolo é um bordado e não um tapete. Por quê? Tapete eu tenho que ter trama e ordume. Então, eu tenho uma trama e eu tenho um ordume. Nesse contexto, eu tenho uma tela que faz a trama e o ordume, e aquilo que minha visão enxerga são pontos de bordado. Aqui, para vocês compreenderem como a simples consolidação por costura é muito importante e eu não preciso intervir em mais nada. Ou seja, todos esses pontos de bordado foram colocados em seus devidos lugares e foi passado um reforço de costura internamente entre o ponto de bordado e isso voltou a ficar estável. Então, não preciso remover, não preciso reconstruir, não preciso usar colas ou adesivos. Sabendo pontos de costuras adequados, eu consigo trazer novamente a saúde para o meu objeto têxtil. Tá? Mais uma vez aqui, intervenção mínima. Essa peça passou por uma remoção de uma parte, está internamente aqui, mas aqui eu tinha uma haste metálica, né? Todas essas manchinhas que vocês estão vendo aqui na peça, né? Várias manchas, essas manchas amarronzadas, é por causa da deposição da óxido-corrosão sobre o tecido. Essas manchinhas aqui, a olho nu, elas pareciam pequenas manchas. Quando olhamos pelo microscópio, a gente viu que não se tratava apenas de uma mancha, mas sim de uma lacuna, né? Então, essa peça foi optado remover essa haste metálica. Essa haste metálica foi reproduzida em ABS, em impressão 3D, e foi feita, então, a lavagem, o tratamento dessa peça e depois todo o trabalho de estabilização por costura. Já mostro para vocês mais para frente. A gente vai ter aqui o bordado da Adriana Varejão, um bordado feito em uma técnica chamada ponto matiz. Esse ponto matiz é o que faz com que se consiga criar essas nuances, essa questão de luz e sombra. São pontos curtos, às vezes pontos longos, às vezes eu adiciono outros tipos de pontos para criar texturas, para criar nuances. E essa peça tinha sido enquadrada de forma errada. Se colocou uma placa de fluorboard, se dobrou esse tecido, e esse tecido estava colado, literalmente com cola, por cima dessa placa de fluorboard, e posteriormente, como essa cola não foi resistente o suficiente, aqui a gente está vendo aqui nas lacunas, aqui, ó, nos pontos, adicionaram Super Bonder. Vou falar o nome comercial. Sim, adicionaram Super Bonder. Super Bonder, ele reage em qualquer tipo de fibra. Ele quebra a cadeia da fibra e no local ali eu vou ter rupturas do ligamento têxtil. Olha aqui o que eu estava falando para vocês. Essa placa aqui, tinha duas placas dessa de flamboard. Esse daqui não é aquele flamboard de museu, livre de ácido, com reserva vocalina, não. Esse é um flamboard comercial. Então, passaram cola sobre esse flamboard, que está aqui, colaram esse tecido, dobraram, e por cima ainda disso, acrescentaram esse outro flamboard, e tudo isso foi preso em uma moldura por grampos metálicos. Veja, inclusive, a mancha que a gente já tem aqui da deposição, da oxidação desse material. E as laterais aqui, onde a gente enxerga, isso daqui é migração do corante, da moldura da madeira. Então, esse bordado, ele passou por um procedimento
químico de remoção do adesivo, ele foi submetido à lavagem aquosa, a sua planificação para consertar rugas, dobras e amassados. Galera, não foi passado tecido. Tecido antigo, tecido museológico, têxtil patrimonial, a gente não usa ferro de passar roupa e nem espátula térmica, tá? Todo o trabalho de arrumar rugas, dobras, ela deve ser feito de uma outra forma. A gente usa umectação controlada, a gente vai se realizando vários tipos de procedimentos. No caso desse bordado, a lavagem aquosa me trouxe a possibilidade de eu planificar isso. Então, eu planifico essa peça durante que ela está molhada e quando ela seca, ela vai estar planificada de acordo com tudo. Some todos os vincos, todas as rugas? Não some 100%. A gente vai ter ali 10, 5, 15, vai depender da intensidade dessa prega, desse vinco, ele vai ficar. Se a gente observar um pouquinho aqui, mesmo na foto, a gente ainda enxerga um pouquinho do vinco aqui, um pouquinho do outro vinco, mas isso a gente não pode pegar um ferrinho e ir lá passar, tá? A gente tem que, nesses casos, infelizmente, acostumar com a questão. Então, como que eu fiz? O cliente quer que essa peça seja emoldurada. Então, eu tive que criar um suporte. Então, aqui que vocês estão vendo, eu tenho uma placa de flowboard, livre de ácido, um flowboard de museu. Eu enfolhei essa placa de flowboard com um tecido de características químicas iguais, aquilo é celulose, um tecido de celulose. Enfolhei, como vocês estão vendo a placa aqui, praticamente enfolhada, tudo isso costurado à mão, tá, pessoal? E, posteriormente, então, eu coloco esse bordado por cima e consolido e estabilizo ele na placa, ele sendo costurado sobre este novo tecido. Então, não posso falar que têxtil tem perda de suporte, porque têxtil não tem suporte. O suporte do têxtil, no caso da vestimenta, é o corpo humano. Na questão de um bordado assim, ele não tem suporte. Então, eu criei um novo suporte e esse novo tecido, ele é o suporte, então, do têxtil original, ou seja, do têxtil artístico aqui. Tá um pouquinho de cor diferente. Sim, foi propositalmente, para que seja de fácil identificação o que é tecido original e o que é tecido de novo suporte. Então, você tem uma leitura muito fácil desse trabalho. E isso foi feito somente com consolidação por costura. E esse é o resultado. Não dá para ver a costura, Maurício? Não dá. A gente pode usar vários fios, né? No caso específico desse, eu usei um fio de poliéster. Esse fio de poliéster ele foi obtido a partir do descampionamento, ou seja, a retirada de um tecido de poliéster. Que tecido de poliéster você usou? De nome comercial, uma musseline. Uma musseline de poliéster, ele tem um fio muito fino, e quando ele é empregado em algum tecido, ele se torna praticamente invisível, e em muitos casos, invisível mesmo. Posso empregar esse tipo de fio em qualquer material? Não. A intensidade desse fio, né, a espessura desse fio, vai determinar em que tipo de objeto eu posso usar esse fio ou não. Então, não adianta eu usar um fio tão fino assim numa tapeçaria, que é um objeto pesado. Eu não vou ter a estabilidade necessária. Quando se falamos em restauro de têxtil, nós falamos em reconstrução, seja ela pontual ou seja ela total. Vocês conseguem identificar aonde houve a reconstrução
de uma parte desse vestido? Conseguem? Pode falar. A manga? Exatamente. E tem mais uma parte. Conseguem identificar? Ela está um pouquinho escondida. O corpete e os roletês do corpete também foram reconstruídos. Mas vejam que interessante e muito didático. Essa reconstrução, ou esse restauro, ele foi apenas como uma forma didática para a leitura, para a compreensão do vestido. Então, se criou um tecido de base idêntica, só que não se reconstruiu os motivos. Pessoal, isso aqui não é estampa, tá? Esses elementos decorativos são feitos na hora que eu estou fazendo o meu tecido, que eu estou tecendo o meu tecido. Isso daqui é um tecido lavrado, né? 1750, nós temos século XVIII, então nós temos um tecido lavrado. Isso aqui é o pai ou o vô do tecido jacquard, né? Infelizmente, tecido lavrado hoje, quem só produz ou é a Maison Prelle ou é a Maison de Canuts, porque é teares específicos, né? E precisam de 2 ou 3 pessoas para manusear esse tear, e isso é um tear manual. Essa técnica de produção desse tecido não é possível industrializá-la. Ela ainda tem que se manter com a técnica de tecimento manual, tá? Aqui mais um exemplo para vocês, tá? Numa questão de reconstrução didática, que é por compreensão, e um vestido desse pode voltar, então, a ser exposto, né, na questão de um museu, e aonde eu consigo ter uma leitura, né? Poderia expor ele somente a parte que tem originalmente? Poderia, mas muitas pessoas não iriam compreender, né, o formato desse vestido, né? Então, a gente acaba fazendo essas reconstruções, que elas devem ser retratáveis, devem ser de fácil remoção, utiliza a cor predominante, geralmente, nesse caso, a cor de fundo, e faz a parte faltante. Como são feitas, então, a manutenção desses objetos? Primeiramente, a limpeza mecânica é sempre importante, né? E essas limpezas mecânicas são feitas como? Com o aspirador de pó. O aspirador de pó comum pode? Pode, existe uma técnica, a gente vai diminuir essa sucção, vai controlar essa sucção. Ah, mas eu posso usar um aspirador de pó de museu, que ele tem aquele botãozinho que regula a sucção? Melhor ainda. Quais são as formas de reduzir a sucção? Vocês estão vendo aí nessa foto, eu estou segurando um caninho. Isso é um elemento que a gente adiciona no aspirador comum e ele reduz a sucção, porque uma parte desse elemento que vai na boca original, no cano original do aspirador comum, ele é furado. Então, por ele ser furado, ele elimina a sucção, e a sucção que chega até nessa boca aqui é muito baixa, é muito mínima. Mas o importante, mesmo sendo baixa ou mínima, vocês estão vendo que eu tenho uma tela de proteção, né? Então, eu aplico um tule, um filó, e vou trabalhar com isso sempre, né? Porque senão eu vou ter problemas, né? Então, esse é um resultado que vocês podem ver. Ah, posso trabalhar direto com a boca do aspirador? Posso. Vou reduzindo, vou tampando essa boca com várias camadas de tecidos, com malhas, e vou aspirando. E a aspiração é um dos trabalhos mais primordiais para a conservação desse material. As poeiras, as sujidades particuladas, são removidas com grande facilidade. E este é o primeiro trabalho de conservação, remover todas essas sujidades particuladas. E vocês podem ver que é grande o que a gente remove com sucção.
e às vezes só a limpeza mecânica por sucção é o suficiente, eu não preciso realizar, às vezes, nenhum outro procedimento químico, de limpeza química, nenhum procedimento de limpeza aquosa, ser feita muito lenta, com redução dessa sucção, fazer adequadamente, eu volto a ter um resultado estético de limpeza muito agradável. Aqui mais um exemplo que eu gosto de mostrar para vocês. As múmias também são limpas por sucção, porque é material têxtil, e as múmias não podem receber nenhum tipo de limpeza aquosa, nenhum tipo de limpeza química, então toda essa limpeza ela é feita mecanicamente, e aqui vocês podem ver, um aspirador, apesar do braço dela estar tampado, é um aspirador comum, e aquela mesma pecinha da minha foto é essa. Aonde eu falo para vocês que é furado, é essa parte aqui. Então, aqui eu tenho o cano do aspirador normal, eu tenho esse adaptador, e esse adaptador tem alguns furinhos. Então, esses furinhos vazam por aqui a sucção, e a sucção que chega neste bocal aqui é muito reduzida. Nós temos também, lógico, as limpezas aquosas e limpezas químicas, nós vamos ter as limpezas superficiais, que é as limpezas por contatos, e literalmente os banhos por imersão. Banho por imersão pode ser aquoso e pode ser químico. Também posso fazer uma limpeza superficial por contato, aquosa ou quimicamente, né? Antes de eu dar início aqui é um videozinho rapidinho para vocês verem uma lavagem de uma peça, então, de vestuário. Então, eu quero que vocês observem da seguinte questão. Uma lavagem aquosa, eu não posso amontoar a roupa. Então, eu tenho que ter espaço suficiente, uma mesa plana, como uma banheira, como uma bacia de grande dimensão. Não sei se vocês puderem observar, a peça não boia, a peça não flutua. Eu tenho quantidade de água o suficiente para que essa água penetre no tecido e faça a suspensão dessas partículas, mas eu não posso que esse tecido flutue. E também não posso lavar uma peça num espaço menor do que ela. Então, professor, se eu tiver um vestido que tem uma cauda de 3 metros, eu preciso ter uma banheira de 3 metros? Sim, você precisa ter uma banheira de 3 metros. Você não pode enrolar esse tecido enquanto ele está molhado, porque você vai ter problema. Depois que está seco, ele pode ser guardado em canos, em canudos e ser enrolado. Mas quando está fazendo a lavagem aquosa por submissão ou química por submissão, esse recipiente deve ser maior que o objeto, ou pelo menos que caiba esse objeto, para que a gente não crie danos. Eu posso utilizar diversos sulfactantes, detergentes neutros, detergentes enzimáticos, às vezes até um Triton X, que é um sulfactante um pouquinho mais alcalino. Isso vai depender do tipo de fibra, do tipo de resultado, se a fibra aguenta o tipo de detergente, né? Não se lava com água dura. O que é água dura? Água de torneira, água mineral. A gente não pode usar esse tipo de água. Esses tipos de águas podem ter residuais metálicos, ele tem flúor, e esse flúor pode criar
calcificações, e essas calcificações vão trazer danos para o material depois. Então, nós temos que usar água destilada, água deionizada, água miliquê. Então, a água tem que ser o mais pura o possível. E, logicamente, o pH dessa água tem que estar ali sempre controlando para que eu não tenha um problema posterior aí. Vocês viram que eu trabalhei com uma esponjinha. Essa é uma esponja de celulose, ou seja, uma esponja de papel mesmo. Desculpa. É uma esponja usada muito por dentistas e odontólogos, que eles utilizam para limpeza de ferramentas deles, porque essa esponja não risca, ela não é abrasiva, já que no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande em encontrar a esponja marinha. Então, essa é uma solução, porque essa esponja de celulose, ela imita a textura da esponja marinha aí. Então, vamos ter a limpeza superficial, né? Nesse caso, eu estou usando um aerógrafo, né? Estou aspergindo, literalmente, o hidrocarboneto, o solvente, e eu utilizei esse papel absorvente. Professor, é papel absorvente de cozinha, que eu estou vendo aí na foto, parece ser papel absorvente de cozinha, daquele que a gente encontra no supermercado? Sim, é esse papel aí mesmo. Ah, mas eu não teria que usar um mata-borrão? O mata-borrão, ele é muito rígido. Então, o papel absorvente de cozinha não vai trazer nenhum problema, não vai deixar nenhum resíduo no objeto, e por ele ser maleável, dependendo do tipo de peça, eu consigo dobrar, eu consigo fazer com que ele vá se moldando a peça, né? Então, nesse caso, foi aspergido. Professor Bídoli, desculpa, Oi. Tem mais 10 minutinhos, tá? Tá. Foi aspergido e foi colocado esse papel. Então, a sujeira vai grudando no papel. Vou correr um pouquinho aí com vocês, tá? Aqui uma limpeza química de remoção pontual de adesivo, tá? O importante de conhecer tudo aquilo que eu falei no início é para poder saber que tipo de produto químico eu posso usar. Porque de acordo com a fibra e de acordo com os produtos químicos, eu posso reagir a essa fibra e criar e danificar muito mais do que a danificação do próprio adesivo, tá? Então, aqui só para vocês ilustrarem para vocês o antes e depois. Esses pequenos furinhos, tá, gente? Isso é alfinete. Durante a secagem, esse local precisou receber um alfinete, tá? Para que esse rasgo, esse rompimento de ligamento têxtil ficasse no local adequado, tá? Nós temos, então, um trabalho de consolidação por costura. Por favor, como é que o senhor removeu o Super Bonder? Com o quê? Não gosto muito de falar, mas, assim, o que ajudou a escolha desse material foi que a gente fez uma análise químico e uma análise microscópico desse tecido. A gente descobriu o que era o material utilizado para o tecido, para a base do bordado e para o bordado. Foi constatado que ambos os tecidos eram celulose, um algodão e o outro bordado celulose regenerada. Eu utilizei metiletilcetona, famoso MEC, ou conhecido como butanona. Ele não reage no algodão, né? Por isso que conhecer e saber fazer os análises corretos, isso pode. Se o bordado fosse de acetato, por exemplo, eu não poderia usar MEC, não poderia usar acetona, não poderia usar xilol, ele ia derreter. Então, qual seria o resultado? Eu não conseguiria remover mais esse adesivo. Certo. Obrigada. Consolidação por costura, então, rapidamente, eu deixo aí um site para vocês visitarem da Wiki. Procurem, então, essa bibliografia sobre tratamento de têxteis, que é a consolidação e estabilização por métodos não adesivos, que é a estabilização por costura. Vocês também vão encontrar nesse mesmo site outras bibliografias sobre
questões de tratamento têxteis. Todas essas bibliografias eram livros, e hoje esses livros não são mais editados, e esses livros são colocados de forma virtual nesse site, mas adianto a vocês, tudo está em inglês. Aqui, para vocês verem, o famoso ponto spanstich, acho que vocês já devem ter visto isso em algum museu, essas linhas aqui que a gente vê. Isso é uma técnica que a gente chama de spanstich. Isso é ponto de estabilização e consolidação do local. Aqui, o colarinho da camisa está colocado entre camadas. Eu tenho um tecido mais fino no entremeio, e por cima disso tudo eu tenho um tule trazendo a estrutura, então, novamente, estabilizando pontualmente. Algumas intervenções básicas que trazem uma boa saúde, que é reconstruir pontos de costura, tá? Isso é muito importante, e literalmente eu não preciso remover toda a costura, eu reconstruo essas costuras e manualmente, mesmo que essa costura seja a máquina, é possível reproduzir visualmente o ponto à máquina, fazendo o ponto manual com a técnica adequada. Do bordado que é da bandeira do Oiticica, né? Hoje ele se encontra, então, no Museu Reina Sofia. Ele estava aqui no Brasil, mas foi adquirido pelo Museu Reina Sofia, e, se eu não me engano, no mês passado, essa bandeira começou a ser exposta, então, aí no Museu Reina Sofia. Novamente, a bandeira aqui para vocês verem, eu quero apenas apresentar o contexto. Ela foi necessário colocar uma camada de tecido na parte, no avesso dessa bandeira, da flâmula, e posterior por cima se aplicou o tule, né? Então eu fiz uma técnica de encapsulamento. Então o tecido original está no entrecamadas de um tecido. Por que um tule? Porque o tule ele é transparente e ele não alteraria nenhum visual. Ele foi apenas virado, dobrado, e ele está afixado, esse tule, somente no tecido de base, sendo essa vira, né? Naqui de cima, eu tenho algumas fixações dele. Por exemplo, na lateral aqui, eu tenho alguns pontinhos para que esse tule fique fixo nessa flâmula, né? Mas na parte de trás, ele foi fixo somente no novo tecido de base, no tecido de suporte. E vocês observam que eu usei aqui um ponto muito conhecido, né? O ponto pé de galinha, ponto espinho, né? Que é usado muito para fazer barra de calça social. Então, é um dos pontos que a gente utiliza aí no trabalho de conservação, tá? Então, aqui são os pontos aonde houve a estabilização por costura como spanstich, tá? Então, vocês podem ver, né? Muito difícil conseguir visualizar isso por foto, tá, gente? É muito difícil conseguir detectar. A flâmula, ela está exposta atualmente no Itaú Cultural. Então, quem é de São Paulo ou de outras cidades e tiver a oportunidade, vocês vão conseguir ver essa flâmula pessoalmente e poder analisar todo o trabalho que foi feito, tá? Aqui, apenas para mostrar para vocês que as múmias também são feitas a conservação por costura. Vocês podem ver aqui o tule, tá? Na região, e isso é uma estabilização, tá? Aqui também a gente consegue visualizar o tule, aqui mais ainda. Aqui a gente consegue visualizar na parte de baixo o ponto spanstich, tá? E aqui vou mostrar para vocês um vídeo rapidinho do acondicionamento, então, da flâmula e da Bienal, o que é muito importante.
passar rapidamente aí, porque a gente tem pouquinho tempo. Acondicionamento correto é muito importante. Como o suporte de uma roupa é o corpo, então a gente precisa criar esse corpo. Desculpe, tem que ser rapidinho. Tá bom. Tá? A gente recria esse corpo colocando enchimentos dentro dessas roupas, né? É muito importante. Materiais metálicos, como botões, a gente sempre tem que fazer a separação, colocando algum material que isole isso do tecido, tá? Então, aqui são só exemplos, né? Sapatos, a gente faz enchimento internamente, tá? E aqui é um suporte tanto para guarda quanto para exposição que eu desenvolvi. Então, eu recriei uma estrutura do corpo própria para receber a camisa. Então, tudo isso daqui foi feito em tecido, foi costurado, foi enchido internamente com manta de poliéster e a peça, então, foi vestida. Ela pode ser guardada e exposta dessa maneira. O suporte segura a peça, ele dá sustentabilidade e ele não vai danificar. Quando a gente vai guardar em cabides, esses cabides têm que ser acolchoados. Eu tenho que criar a ombreira novamente. E obrigado, pessoal. Professor, foi ótimo, muito bom, excelente. É uma pena, a gente ficaria ouvindo horas aqui. Muito obrigada mesmo, tá? Por tudo, essa aula, desde todo o conhecimento sobre as fibras, tecidos, né? Chamando muita atenção sobre a preservação dos tecidos, para a história, para o nosso conhecimento. E agora, no final, né, essa aula de preservação, a consolidação, valeu muito mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado por vocês. E